Nós estamos contemplando aí a árvore envenenada, né, na sua majestade. Aí agora esse ano, com esse começo de julgamento. Eu recomendo que o pessoal veja, não sei citar agora com precisão até o final do programa, espero conseguir esses dados. Basta ver acho que está na Netflix, que é um documentário sobre a era do Saddam Hussein, né, no Iraque. Pouco depois de assumir o poder, já me referi a isso aqui rapidamente, mas vale a pena. Quando ele sente que chegou ao poder, ele quer se livrar de uma vez só dos ídolos. Ele vê inimigos por toda parte, como o Alexandre de Moraes. Ou vê ou finge que vê. Ele preside uma assembleia do partido, começa o discurso dizendo que houve uma conspiração contra ele. Ele já desbaratou tudo, já sabe quem são os envolvidos, então ele quer que os nomes, os presentes que tenham nomes citados se levantem, saiam a caminho, sabemos do que, né? Prisão e morte. Então ele vai falando do nome e as pessoas, você percebe a perplexidade de alguns ali que realmente não tinham nada. Ele queria era se livrar de possíveis rivais e era uma turma de bom tamanho. Morreram todos. Jamais se provou que havia algum golpe em andamento, etc. E recomendo que vocês comparem esse julgamento feito pelo Hussein, já é o anúncio da sentença, não é nem julgamento. Comparem com o que houve em Nuremberg. Os aliados, vencedores da guerra, garantiram o direito de ampla defesa e promoveram o devido processo legal, com nazistas, chefes nazistas, Göring, ou Göring, segundo o Renan Galheiros, né? Era um deles. Então você tem os advogados falando o que é possível falar em defesa deles, né? A teoria da obediência devida, né? Os caras dizendo, cumprir ordens, tal. E aquele problema criado por uma das normas intocáveis do direito, né? A lei só retroage em benefício do réu e a lei nova só pode beneficiar o réu. No caso, naquela época não havia os chamados crimes contra a humanidade. Mas o que os nazistas fizeram foi uma coisa tão pavorosa, né? Tão espantosa, que eles perceberam, né, os que tinham juízo, que era preciso tipificar esse crime, como eles iriam esperar o que viram em campos de concentração. Ali você vê a lei funcionando com pessoas que eram animais na guerra, se portaram como feras na guerra e tal. Aí você vê apenas o seguinte, um julgamento com final previsto. É a mesma coisa que você assistir a um jogo de futebol que você sabe que vai terminar 0-0. Coisa chatíssima, só que isso mexe com os destinos do país. Não houve o devido processo legal, os advogados não exerceram o direito de ampla defesa, não houve acesso ao conteúdo do processo e dos inquéritos. Os acusados serão julgados por inimigos. Uma delação premiada é a base de tudo, que é uma delação obtida sob tortura do coronel Cid. E você sabe o que vai acontecer porque são inimigos declarados dos acusados, discutindo se eles devem ser réus ou não. Eles já acham culpados. Não vai haver um julgamento. Isso é uma farsa, por isso foi boa a presença do Bolsonaro. É uma farsa, começando pela constatação de que nenhum deles devia estar lá. Não é o lugar.
para julgar isso aí. Não é o Supremo, como tem repetido o ministro Marco Aurélio, não é o Supremo que julga essas coisas. Começa por aí. E a voz, o tom de voz, o ritmo da leitura, e a expressão, o rosto fala, né, na televisão, e a expressão do Alexandre de Moraes mostra que isso aí está muito mais para Saddam Hussein que para Nuremberg.